Então, se correndo, há pouco tempo atrás a gente tinha 12 anos, depois tinha 18, depois tinha 20. Alguns ainda não chegaram nessa idade, outros já passaram, mas passa rápido. E às vezes a gente vê coisas que a gente deixou de fazer, que poderia ter feito, ou coisas que a gente fez e se arrependeu. Então a gente vê isso aqui escrito por um homem que durante uma conversa com Deus, uma oração a Deus, ele pediu sabedoria para julgar o seu povo e dar discernimento a ele para guiar o seu povo. E a gente vê ele relatando isso, sobre a vaidade, sobre aquilo que o seu coração desejou, aquilo que ele conquistou, ou aquilo que ele deixou de conquistar, ou aquilo que ele mais quis e ele não conseguiu. E a gente vê o final dele aqui, e ele deixa esses conselhos para a gente aqui na palavra. Então, que a gente venha aproveitar esse tempo aqui hoje, que é algo muito importante em nossas vidas, que a gente possa verdadeiramente investir naquilo que vai agregar em nossas vidas, tá? Foi isso que Deus colocou no meu coração para essa abertura do culto. Eu vou estar chamando o nosso querido pastor Lindomar. Capítulo 4. Aleluia. Glória a Deus. Livro de Esdras, capítulo 4. A gente vai ler a partir do verso 1. Aleluia, Espírito Santo. Ele é bom, viu? O nosso Deus é bom. Aquele que encontrou, aqueles que puderem se colocar sobre os seus pés, em nome de Jesus, para a gente fazer essa leitura. Acharam? Pode procurar com calma, pode procurar com calma. Livro de Esdras, o capítulo é o capítulo 4, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, foram falar com Zorobabel e com os chefes das famílias. Vamos ajudá-los nessa obra, porque como vocês, nós buscamos o Deus de vocês e temos sacrificado a Ele desde a época de Esar-Adom, rei da Assíria, que nos trouxe para cá. Contudo, Zorobabel, Jesuá e os demais chefes das famílias de Israel responderam: não compete a vocês a reconstrução do templo do nosso Deus. Somente nós o construiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, o rei da Pérsia, nos ordenou. Então, a gente da região começou a desanimar o povo de Judá e atemorizá-lo para que não continuasse a construção. Pagaram alguns funcionários para que se opusessem ao povo e frustrassem o seu plano. E fizeram isso durante todo o reinado de Ciro, até o reinado de Dário, reis da Pérsia. Pode se sentar em nome do Senhor Jesus. E curve a sua cabeça por um instante. Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estar aqui. Pela oportunidade, Pai, de ouvir sobre a sua palavra, de ouvir, ó Pai, a mensagem da cruz. Obrigado, Espírito Santo,
por nos conduzir em meio à verdade, por nos conduzir pelo caminho. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor, de fato, tem aberto o nosso entendimento, a nossa visão, a nossa audição, para que nós possamos ouvir, ver e viver, Pai, aquilo que o Senhor tem preparado para os que o amam. Que o Senhor possa ter total liberdade sobre este lugar essa noite. Total liberdade para curar, liberdade para expressar a movimentação do Senhor em cima de libertação, em cima de transformação, em cima de remissão de pecados. Em nome de Jesus, nós damos total liberdade ao Senhor. Nós te glorificamos, ó Pai, e bendizemos o teu santo nome. E pedimos de verdade, toma-nos por completo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, se eu pudesse de verdade, e se não fosse muito repetitivo, eu ministraria a pregação que eu fiz agora na quarta-feira. Algo que Deus colocou no meu coração, no meu espírito, mas eu aconselho os irmãos a ouvirem essa passagem, a ouvirem essa mensagem lá no YouTube. Vai lá, tá? Procura lá o canal da igreja e coloca lá essa ministração, títulos de autoridade, coisas que o Senhor colocou sobre nós. Coisas que o Senhor entregou para a gente, que por algum motivo a gente está perdendo isso. Ou a gente não está desfrutando, ou a gente não está vivendo isso. Mas o Senhor colocou isso no nosso espírito. Ele colocou isso patenteado em nós. Ontem, no lugar onde eu fui ontem, eu falei um pouco sobre isso. Se fosse a nossa última oportunidade, diante do Senhor, se fosse nossa última oportunidade de ouvir, de falar, de manifestar o reino de Deus, com tanta coisa que Ele colocou, com tanta responsabilidade que Ele colocou sobre nós, como que a gente ia viver isso, né? Ou como que a gente ia desfrutar disso? Imagina Deus falando e colocando em você alguns títulos, como eu ministrei aqui na quarta-feira, dizendo que você é embaixador, dizendo que você é ministro, dizendo que você é o sal, dizendo que você é a luz, dizendo que você, querido, é sacerdote, rei. Como que a gente ia manifestar tudo isso se não fosse para manifestar a glória dele, o poder dele? Como que a gente ia viver tudo isso se não fosse para viver isso de forma completa? Você já parou para pensar que você carrega em você isso? Você já parou para pensar que você carrega em você tudo isso? Embaixador, ministros, reconciliadores, a fragrância, o bom perfume, o sal, a luz. Já parou para pensar que tudo isso está aí? Aí a gente pensa, não, mas se tudo isso está aqui, se tudo isso está em mim, por que eu não consigo viver isso de forma plena? Por que eu não consigo viver isso de forma plena? Primeiro, queridos, tem títulos e tem cargos, tem coisas que o Senhor coloca sobre nossas mãos, que de fato só compete a nós. Tem coisa que Deus colocou sobre nós, que só compete a nós, que não tem como a gente transferir para outro. Se a gente estivesse dentro de uma questão militar, se nós estivéssemos dentro de uma questão militar, e dentro desse contexto militar, Deus colocasse em você, que você agora se tornou um general, você não pode pegar o que Ele colocou em você, a patente que Ele colocou no seu peito e transferir para outro. Alguém entende isso ou não? Não tem como transferir. Nesse contexto a qual nós lemos aqui agora, da reconstrução do templo, a primeira coisa que as pessoas precisavam compreender é quem somos e qual tarefa foi atribuída a nós. Eles estavam saindo de um cativeiro. Eles estavam saindo de um lugar, terra, onde não era para eles estarem, mas eles estavam. Não era para eles permanecerem lá.
da forma que permaneceu, do jeito que permaneceu, muitas pessoas se perderam ao longo do cativeiro. Outras não, outras encheram seu coração de esperança, de fé. Mas veio da parte de Deus a oportunidade deles reconstruírem o templo. Veio da parte de Deus a oportunidade deles reconstruírem o templo. Dada autoridade, dado para eles, querido, colocado sobre eles a autoridade para reconstruir. E é sobre isso que eu quero falar. É sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre essa autoridade que Deus nos deu para reconstruir algumas coisas. Essa autoridade que Deus nos deu para reconciliar algumas coisas. Essa autoridade que Deus nos deu para poder fazer com que a obra dele pudesse avançar, para que o reino dele pudesse avançar. Essa autoridade que o Senhor atribuiu a nós e que muitas vezes a nossa percepção, a nossa visão, muitas vezes, querido, aquilo que nós enxergamos, não nos deixa ver com clareza o que ele atribuiu a nós. A palavra de Deus aqui fala, no contexto onde nós lemos, que quando algumas pessoas perceberam que eles estavam construindo, chegaram a eles e ofereceram ajuda para reconstruir junto. Olhando pela ótica, isso é uma coisa boa, não é verdade? Quem é que não precisa de ajuda? Quem é que não precisa de ajuda? A gente precisa de ajuda. Tem hora que, na verdade, a gente está implorando por ajuda. Tem hora que a gente está falando, poderia aparecer alguém para ajudar. Mas, aqui nesse contexto, eles chegaram e falaram o seguinte: olha, nós queremos ajudar vocês na construção, na reconstrução. Nós queremos ajudar vocês, por quê? Porque nós sacrificamos ao Deus de vocês, desde o dia que a gente chegou aqui. A gente sacrifica ao Deus de vocês, a gente está junto com vocês. Essas palavras não parecem convincentes? Fala a verdade. Essas palavras não parecem convincentes? Imagina, você numa peleja, terra, para fazer algo acontecer e de repente aparece alguém que fala assim, cara, eu vivo esse mesmo negócio aí, viu? Eu quero ajudar você nesse negócio aí porque eu passo pela mesma coisa. Eu vivo a mesma coisa. Você fala, a oportunidade perfeita, é igualzinho a mim, parece comigo, pensa igual eu, anda como eu, sacrifica ao mesmo Deus, está no mesmo lugar que eu, na mesma circunstância. É o par perfeito, é a aliança perfeita. Eu escrevi aqui assim, ó, cuidado com as alianças. Eu escrevi cuidado com as alianças. Essas pessoas, elas tinham um propósito. Não de simplesmente reconstruir. Não era uma questão só de reconstrução, Theo. Não era uma questão só de levantar paredes. Não era uma questão só de colocar as portas no lugar. Não era uma questão só de levantar um altar. Não era só isso. Ia muito mais além do que isso, porque era um projeto que foi parado no meio do caminho por causa da consciência das pessoas. Foi um projeto que foi parado no meio do processo, por quê? Porque a consciência das pessoas se corromperam ao longo do tempo. O que conduziu o povo para o cativeiro foi a maneira como eles viviam. E a proposta de Deus de permitir eles irem para o cativeiro foi para que a consciência deles fosse restaurada. Foi para que a visão deles fosse restaurada. Para que a ótica deles fosse restaurada. O que levou eles para o cativeiro foi justamente a quebra da aliança com Deus. E a aliança que eles fizeram com outros. Agora eu estou voltando. Depois de passar por tudo isso, eu estou voltando. Depois de ter feito essa aliança com Deus, eu estou voltando e Ele está me dando a oportunidade de reconstruir. E já na base, na reconstrução, eu vou fazer aliança de novo. Eles falaram, obrigado,
Mas não compete a vocês isso. Não cabe a vocês isso. Cabe a nós. Não cabe a vocês isso, cabe a nós. Essa responsabilidade da construção cabe a nós. Eles ouviram isso, automaticamente o coração deles mostrou quem eles eram e a intenção deles sobre a reconstrução. Eles foram lá, aqueles que ofereceram ajuda, eles foram lá e contaminaram as pessoas, pagaram para alguns trabalhadores para se opor à construção. Retardar o processo, atrapalhar o andamento. A palavra de Deus fala que eles fizeram de tudo para que a construção fosse retardada. Querido, é tão sério essa questão de aliança, é tão séria essa questão da gente fechar aliança, da gente trazer pessoas para caminhar junto conosco, porque as pessoas que estão à nossa volta podem retardar o processo. Pode retardar o processo. Imagina, quando Deus chama Abraão, Deus chamou Abraão. Mas só que Abraão, por consideração, levou o seu sobrinho Ló. Cresceram, multiplicaram, enquanto caminhavam juntos. Mas enquanto caminhava junto, a promessa não se cumpriu. A promessa na vida de Abraão só se cumpriu depois que ele se apartou do seu sobrinho. Aí, a partir dali, ele começou de fato a se tornar pai de multidões. Imagina isso. Caminharam, e Deus só cumpriu o que Deus prometeu depois. Por quê? Porque a condição era: sai da sua terra e da sua parentela. E vai para o lugar que eu vou te mostrar. E naquele lugar que eu te mostrar, eu vou fazer você se tornar pai de multidões. Só depois dele apartar, só depois dele se separar, é que Deus cumpre. Então, nesse sentido de aliança, nós precisamos compreender: será que toda pessoa que está conosco pelo caminho, será que toda pessoa que está fluindo na mesma direção tem o mesmo propósito? Será que todas as pessoas que estão na mesma direção têm o mesmo propósito? Irmãos, eu estou falando dos céus, amém? Eu estou falando dos céus. Eu estou falando das coisas espirituais, estou falando das coisas, querido, a qual Deus nos chamou para fazer na sua vida, na sua vida. Para e pensa, quando a gente fala de templo, de reconstrução do templo, naquela época era uma questão de tijolo. Hoje Deus está falando, querido, que o templo somos nós. Nós somos o templo do Espírito. Nessa reconstrução que você tem agora, nessa reconstrução que Deus colocou nas suas mãos, nessa reconstrução da sua vida, nessa reconstrução da sua jornada, nessa reconstrução, todas as pessoas que estão com você, querido, estão contribuindo? Tem pessoas que estão se aproximando de vocês, será que essas pessoas estão contribuindo? E outra, será que isso compete a elas? Será que isso compete a elas? Já parou para pensar nisso? Irmãos, deixa eu confessar uma coisa para vocês. Tem dia que eu estou fraco na fé, irmãos. Nossa, tem dia que é uma luta, Jesus de Nazaré. Tem dia que eu estou tão fraco. E aí eu fico dentro de mim assim, cara, eu vou voltar a ser como eu era. Eu vou voltar a ser como eu era. Só que todas as vezes que eu penso, eu vou voltar a ser como eu era, eu lembro que como eu era uma questão só eu e Deus. As minhas leituras, era eu e Deus. As minhas vida de oração, era eu e Deus. Eu estou falando, querido, que no princípio de tudo, Deus me tirou daqui de Uberaba, me levou para o Rio de Janeiro para me aprender a caminhar com Ele. Para me aprender a ser dependente dEle.
Então, todas as vezes que eu me pego na minha fraqueza, eu falo, cara, eu preciso me levantar de novo. De quem que eu preciso? De Cristo. De quem que eu preciso? De Cristo. Eu preciso de Cristo, querido, para me dar as diretrizes certas. Eu não posso pegar um projeto de um templo. Eu não posso pegar um projeto de uma casa que está em ruínas e simplesmente colocar a parede onde eu quiser. Simplesmente, querido, colocar tijolo onde eu quiser. Não. Porque eu estou falando da habitação do Espírito. Eu estou falando da habitação do Espírito. Eu estou falando, querido, que nós não podemos criar barreira para a movimentação do Espírito em nossa vida. Nós não podemos criar barreiras para a movimentação do Espírito em nossa vida. A primeira coisa, querido, que as pessoas ofereceram foram ajudas. Foram ajuda. E eles chamaram, foi quem? Os líderes e os chefes de família. Chefes de família. Irmãos, esses dias eu tenho notado, na verdade eu tenho escutado algumas coisas, também por causa daquilo que eu me propus a ser, né, dentro da questão da psicanálise. E eu tenho percebido algumas coisas que de fato é uma verdade mesmo. Tem muitos homens que estão se ausentando da responsabilidade como homem. Tem muitos homens que de fato estão se ausentando da responsabilidade como homem. E quando a gente fala dessa responsabilidade como homem, aqui eles chamaram chefes de família e falaram, nós queremos ajudar vocês. Queremos ajudar vocês nesse trabalho, queremos ajudar vocês nessa reconstrução, queremos ajudar vocês nisso. Só que isso ia ser um grande problema se eles aceitassem. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Tem coisas que Deus colocou sobre a mão dos homens e tem coisas que Deus colocou sobre a mão das mulheres. Tem coisas que Deus colocou sobre a mão dos homens e tem coisas que Deus colocou sobre a mão das mulheres. E essa ordem não pode ser invertida. De verdade. Essa ordem não pode ser invertida. Por quê, querido? Porque se essa ordem for invertida, Satanás acha grandes espaços para poder trabalhar nisso. Já viu que a gente está vivendo um tempo agora de muitos homens afeminados e muitas mulheres masculinizadas? Nós estamos vivendo numa fase agora onde as mulheres estão assumindo papéis de homem, cada vez mais papéis de homens, e homens assumiram cada vez mais o papel das mulheres. Agora entenda, imagina isso. Deus falando que está num grande trabalho sobre a terra, Deus falando que está num grande trabalho sobre a terra, e a responsabilidade que Ele colocou sobre as mãos dos homens, e os homens falando assim, cara, eu não posso agora. Não, Deus, eu não posso agora. Eu me tornei Marta, gente. Eu não posso agora, Deus. Eu estou atarefado com muitas coisas, e eu não posso agora. Mas Deus falando assim, cara, você acabou de sair de um cativeiro por causa da aliança que foi quebrada comigo, você está querendo entrar de novo nisso? Querido, quantas vezes Deus deu a oportunidade da gente recomeçar? Quantas vezes Deus deu a oportunidade da gente fazer de novo? Quantas vezes Deus deu a oportunidade, querido, da gente seguir, ou fazer, ou reconstruir algo, e a gente não percebeu que a estratégia de Satanás era a mesma. O que mudou foi a forma dele apresentar. A estratégia de Satanás é a mesma. O que muda? A forma dele apresentar. Lá no comecinho, ele olhou para a mulher e falou assim, fruta ali é bonitinho, né? Esse fruto aí é bonitinho. Aí a palavra de Deus fala que a mulher olhou e viu que o fruto era bom aos olhos. Era atraente aos olhos, à vista. Falou, o fruto é bonitinho. Mas o que está falando lá? Está falando que se você comer, você vai morrer? Vai morrer nada. Come lá. E não é que ela foi lá e comeu mesmo? Foi lá até. Comeu, deu para o marido.
em outras ocasiões, ele só se apresentou de forma diferente, mas a proposta era a mesma. Com Jesus, depois de Jesus ter fome, ele se apresentou, olhou e falou, né? Está escrito lá, né? Está escrito que se você tropeçar em alguma pedra, será dado ordem aos anjos ao seu respeito, que vai te sustentar pelas mãos, hein? Jesus falou, está escrito isso mesmo. Mas também está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ah, Jesus, mas você sabe, né? Tudo isso aqui me pertence. Essa glória desse mundo me pertence. E eu posso te dar ela. Se prostrado, adorar. Eu te dou toda a glória desse mundo, porque tudo isso me pertence. Jesus não quis isso, irmãos. A questão é que Satanás ele vai mudando ao longo do tempo as estratégias, mas a proposta é a mesma. A intenção dele, quando ele aparece no momento da fome, não é saciar a nossa fome, é fazer a gente quebrar as alianças. A intenção dele de mostrar o que é belo não é porque é feio, é porque é belo mesmo. Mas a intenção dele é de trazer a cobiça no nosso coração. A intenção dele de mostrar, querido, que tem um céu inteiro para te sustentar, não é errado, porque tem mesmo. Mas a intenção dele, querido, é trazer a soberba e o orgulho no nosso coração. A intenção dele, querido, não é distorcer. Não é distorcer. Porque tem coisas, querido, que é visível. Mas a palavra de Deus fala que nós somos atraídos pelas nossas próprias vontades. E é dentro das nossas vontades, querido, que Satanás acha espaço para oferecer as dele. Pela ótica. Era necessário mão de obra para construir o templo ou não? Pela ótica era necessário. Pela ótica era necessário mão de obra para reconstruir. Mas não cabia a eles tocar naquilo que foi dado para o povo judeu. Não cabia a eles a responsabilidade que foi atribuída aos judeus. Eu estou falando para vocês, querido, que tem hora que Satanás oferece coisas que parecem bonito, atraente aos nossos olhos, mas tudo isso está fazendo a gente ao longo do tempo quebrar alianças, e essas alianças que nós estamos quebrando está retardando o poder e a glória de Deus se manifestar. A glória de Deus, o poder de Deus, só se manifestou no templo depois deles levantarem, reconstruírem, purificar, restaurar, tirar para fora o que não era para estar lá. Puxa na sua memória, puxa na sua memória. O que era para mim estar vivendo? O que era para mim estar vivendo? O que era para nós estar vivendo? Que a gente ainda não conseguiu alcançar, porque algumas pessoas retardaram o processo, porque nós confiamos coisas nas mãos delas. Teve coisa que você confiou em pessoas que abalou um pouco aí a sua estrutura? Já teve coisa que vocês confiou em pessoas que abalou um pouco a fé de vocês? Que vocês talvez esperou em alguém e não chegou? Que vocês talvez projetou em alguém e isso não aconteceu? Querido, tem coisas que nós esperamos nas pessoas, porque de fato tem pessoas que contribuem para o propósito. Mas a palavra de Deus fala que essas pessoas aqui, a intenção delas não era contribuir, terra. A intenção delas não era contribuir. A intenção delas era retardar. Onde era para vocês estarem? Onde era para a gente estar? O que era para a gente estar vivendo? O que era para a gente estar desfrutando? Irmãos, eu estou falando isso de todas as ocasiões possíveis. Entenda isso, eu estou falando isso de todas as ocasiões possíveis. Deus não mudou, terra. A estratégia de Deus não mudou. A estratégia do Senhor, querido, permanece a mesma do princípio ao fim. A palavra de Deus fala que Ele é imutável, Ele não muda, Ele permanece o mesmo de geração em geração. E a palavra dEle diz que ela não volta para Ele, querido, vazia, sem antes dar fruto para aquilo que foi designada. Se Deus prometeu algo sobre a sua história, se Deus prometeu algo sobre a sua vida, vai se cumprir.
desde que a aliança não seja quebrada. Sabe quem falou isso? Jesus Cristo, o justo. Quando ele partiu, quando ele entregou o sangue, ele falou: este sangue é a nova aliança no meu sangue. Porque a antiga terra, a aliança que foi feita antes, tinha sido quebrada. E aí ele vem e faz uma nova aliança pelo sangue dele. Eu estou falando para vocês, querido, que tem promessas que Deus fez sobre nós, que está ligado diretamente ao nosso posicionamento. Tem promessas que Deus fez sobre nós que está ligado diretamente, querido, com quem ou como estamos andando, caminhando, indo pelo caminho. Tem coisas que vai se cumprir, querido, está condicionada ao que nós acreditamos, ao que nós estamos enxergando. Tem coisa que está condicionada a isso. Tem coisa que está condicionada a isso. Eu não sei vocês, irmãos, eu tenho a impressão que um dia eu vou viajar o mundo inteiro. Eu tenho a impressão que um dia eu vou viajar o mundo inteiro. De verdade, eu me conheço. E eu sei que já era para mim ter viajado pelo menos a metade dele. Mas eu também me conheço que muitas coisas que eu fiz ao longo do caminho retardaram o processo. Teve muitas coisas que eu vivi, teve muitas coisas que eu fiz, terra, que eu tive que voltar lá no começo de novo. Que eu tive que voltar de novo no princípio do negócio. Deus permaneceu fiel, querido, Deus permaneceu misericordioso, Deus permaneceu. Mas eu quero dizer para vocês que tem coisas que a gente poderia estar vivendo isso há muito tempo. Puxa na sua memória, o que é que Deus prometeu para você, querido, que parece que Ele está retardando, mas que na verdade o que retarda é o nosso posicionamento nele, ou a falta de posicionamento nele. É verdade. Essas pessoas só tiveram a oportunidade de voltar e construir o templo, porque o tempo que Deus tinha falado sobre eles já tinha se cumprido. Quando eles foram para cativeiro, Deus colocou um tempo determinado, e o tempo determinado era tal. E depois do tempo determinado, eles tiveram a oportunidade de sair do cativeiro e voltar com a carta dada pelo rei, escrito: eles vão reconstruir o templo deles, o templo do Deus deles. Foi dada uma carta, querido, uma autorização dada por Deus, para que eles pudessem fazer aquilo de forma livre, para que eles pudessem fazer aquilo de forma consciente. Eu estou dizendo para vocês, querido, que todo cativeiro tem fim, mas se nós não estivermos preparados para viver o fim do cativeiro, ainda que nós estejamos livres, nós vamos continuar prisioneiros dele. Ainda que nós estejamos livres, nós vamos continuar prisioneiros dele. Tem muitas pessoas, querido, que não está preso no corpo, mas a mentalidade ainda está presa. Tem muitas pessoas que não estão presas, querido, no corpo, mas os seus braços, as suas pernas, querido, não vai, não movimenta, não faz o que tem que fazer, não vive o que tem que viver. Eu estou dizendo para vocês que todas as coisas são possíveis para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu estou dizendo para vocês que todas as coisas são possíveis para nós. Ah, pastor, não sei se é bem assim, né? Será que é possível mesmo? Será que é possível? Me conta um sonho, irmão. Você tem um sonho de chegar em algum lugar na vida? Falta muito? Falta pouco? Está na metade? Falta pouco? Amém. Amém. Tem algum projeto, missionário? Para alcançar? Falta muito? Falta pouco? Falta muito? A palavra de Deus diz que o tempo de vigor de um homem, de uma mulher, é de 70 anos, até 80. Passou disso, canseira,
infarto de vida. Falta muito? Falta muito? Já passou dos 30? Já passou dos 30? Você tem mais de 30? Tem mais de 35? Falta muito? Queridos, não é só uma questão de chegar lá. Não é só uma questão de realizar o projeto, de viver o projeto. Não, não é isso. É uma questão de desfrutar dele, terra. Qual seria o sentido? Você com 70 anos, missionária, qual seria o sentido você alcançar esse projeto que está no seu coração e você não ter mais energia para viver ele? Qual seria o sentido, varão? Você chegar naquilo que Deus prometeu para você e você não ter mais força para viver isso. Imagina, a palavra de Deus fala que no caso de Noé, Deus falou para ele que viria o dilúvio e ele ficou 100 anos pregando madeira para construir um barco. Imagina, terra, que loucura, que doideira. O cara começou a bater martelo com 500 anos, terminou com 600. Doideira. Mas ele teve tempo de ver as águas subirem e as águas baixar. Eu acho que o auge dele foi esse. Ver aquilo que Deus prometeu se cumprir, terra, e ele desfrutar, ele e a sua casa. Imagina, se a gente começa a quebrar aliança, se nós começamos a quebrar aliança, o que esses homens fizeram foi, eu vou propor para os líderes, eu vou propor para o chefe de família, para eles aceitarem o que nós estamos propondo. Homens, vou falar para os homens, quando eu e você quebra algumas alianças com Deus, toda a nossa casa padece. Homens, quando eu e você quebramos algumas alianças com Deus, toda a nossa casa padece. Por causa de um homem que queria uma capa e alguns utensílios de prata, que pegou isso escondido, quando eles entraram em Jericó, por causa de um homem que fez isso, toda a casa dele morreu. E toda a nação ali naquele momento, todo o povo naquele momento perdeu uma batalha, uma guerra. Por causa de um homem que não teve a sua visão ampliada no Senhor. Agora deixa eu contar uma coisa, mulheres. A forma como vocês agem muda a atmosfera de uma casa e principalmente de um homem. A forma como as mulheres se posicionam muda a atmosfera de uma casa. A forma como as mulheres se posicionam, como elas se movimentam, muda a atmosfera do ambiente. De verdade, mulheres, de verdade. A Bíblia alerta sobre alguns posicionamentos femininos. Para vocês verem o tanto que isso é sério. A palavra de Deus fala que é melhor estar em cima de um telhado do que dentro de uma casa onde há muitas brigas. A palavra de Deus fala que a mulher, querido, tem poder para edificar ou para destruir uma casa. Eu estou falando para vocês o seguinte, tem alianças que Deus fez com o homem que compete a ele e que não pode ser transferido para a mulher.
E tem alianças que Deus fez com a mulher, que compete a ela e que não pode ser transferido para o homem. Eu estou falando para vocês que no reino de Deus, na construção do templo, na construção de quem somos, na construção daquilo que nós estamos nos tornando, querido, a mulher contribui para a edificação do marido, assim como o marido contribui para a edificação da mulher. Eu estou dizendo para vocês que como templo do Senhor, o Espírito Santo precisa se manifestar a partir de nós, dentro de nós. Sim, o Espírito Santo de Deus precisa fazer tudo isso. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês, De verdade. Se a gente não criar um ambiente seguro, querido, se nós não criarmos um ambiente seguro, terra, se nós não criarmos um ambiente seguro, um ambiente, querido, saudável, se nós não criarmos isso, é nas alianças externas, que atrapalha o que poderia estar acontecendo de forma interna. Alguém entende isso? Tá bom, vou ser mais claro. A maioria dos adultérios acontece por quê? Porque tanto o marido quanto a mulher muitas vezes não tem liberdade para conversar dentro de casa e procura sempre alguém de fora. Eu vou falar isso porque a Bíblia está falando sobre isso. As pessoas tinham um relacionamento direto com Deus. Eles começaram e deixaram de consultar a Deus e começaram a consultar outros deuses. Em consultar outros deuses, eles começaram a corromper os bons costumes com Deus. Salomão fez isso. Outros reis fizeram isso. E é dentro disso, querido, que eu estou falando para vocês. Eu estou falando para vocês que quando Deus fala de reconstrução, quando Deus fala de conectar, quando Deus fala de construir, quando Deus fala de levantar, querido, nós precisamos compreender o que me cabe. O que é responsabilidade minha? O que é responsabilidade minha? Eu como líder, o que é responsabilidade minha? Eu como chefe de família, o que é responsabilidade minha? Você como chefe de família, mãe, você como chefe de família, o que é responsabilidade sua? Nós como chefes, nós como co-herdeiros de Deus, nós como, querido, herdeiro de tudo isso, qual é a nossa responsabilidade? O que eu escrevi foi, cuidado com as alianças. Tem aliança que é problema, irmãos. Tem coisa que vai te distanciar da presença. Tem coisa que vai te tirar da promessa. Tem coisa que vai nos tirar da promessa. Tem coisa que vai nos tirar, querido, da glória. Tem coisa que vai nos tirar, querido, do propósito. Eu estou falando, cuidado com as alianças. Isso tem a ver com tudo, viu? Isso tem a ver com tudo. Tem a ver com tudo. Tudo aquilo, querido, que toma o lugar de Deus. Tudo aquilo que toma o lugar do Senhor. Tudo aquilo que toma o lugar, querido, da glória, da plenitude. Tudo aquilo que toma esse lugar pode retardar o processo. Pode retardar o processo. Você está pronto para viver a promessa de Deus? Você está pronto, querido, para sair do cativeiro que te prende? Você está pronto para isso tudo? Não pode ser só em palavras. Puxa na sua memória agora. Se você pudesse mudar uma situação na sua vida, só uma. Lembrando que a gente falou que com Cristo não é muito uma questão de repetir as coisas. Ele falou isso, ele falou, não usa de vãs repetições. Não fica usando de vãs repetições. Mas se você pudesse mudar uma situação na sua vida agora, puxa na sua memória. Se você pudesse mudar uma coisa,
E se hoje fosse o dia de mudar isso? Você estaria pronto para viver isso a partir de hoje? Se isso que você pensou agora, se Jesus falasse assim, ó, tá bom, vai, vamos mudar isso aí. Você estaria pronto para viver de forma diferente? Você estaria pronto para poder agir de forma diferente a partir de agora? Eu estou falando para vocês que tem alianças, que as decisões precisam ser tomadas para o agora, para o hoje. Quando a gente fala da aliança com Cristo Jesus, quando nós falamos da aliança com Cristo Jesus, essa aliança com Cristo Jesus nos dá o direito de mudar o agora. Nos dá direito de mudar o agora. A carta que Ele nos dá de liberdade, a carta que Ele nos dá de autoridade, essa carta nos dá direito de agir a partir do agora. Nos dá direito de agir a partir do agora. Então, a partir do agora, o que eu quero deixar para trás? A partir do agora, o que eu quero deixar que não cabe mais para essa nova fase que eu quero viver com Ele? A partir do agora, o que eu posso deixar que eu não quero mais carregar como peso, ou eu não quero mais carregar como bagagem, eu não quero carregar mais a depressão, eu não quero carregar mais a angústia, eu não quero carregar mais a prostituição, eu não quero carregar mais os vícios, eu não quero carregar mais bagagem desnecessária para o agora. A carta que Ele te dá, querido, a autoridade que Ele te dá para reconstruir o templo, te dá direito de começar agora. Ele falou pela palavra dele, que mesmo aquelas pessoas se opondo, mesmo aquelas pessoas tentando retardar o processo, eles concluíram o propósito. Eles concluíram o propósito. Talvez o nosso medo de tentar, talvez o nosso medo de arriscar, talvez o nosso medo de ir, é porque a gente pensa, e como que eu vou lidar com o outro? Como que eu vou falar para o outro que eu tive que assumir essa posição? Eu falei sobre você, eu falei sobre mim. Mas esse mesmo pensamento que você teve, de mudar algo, e se você de fato mudasse isso, mas a pessoa do seu lado não estivesse de acordo com isso? Como que seria? Seria um problema, né? Seria um problema, né? Imagina, varão, se Deus falasse assim, ó, vou te levar para as nações, sua mulher falasse, vai nada, vai ficar quietinho em casa, cuidando dos bebês. Imagina, minha irmã, que luta, hein? O homem doido para ir nas nações e você falando, a sua nação sou eu. A sua nação sou eu. E Deus falando, cara, vai lá. Eu estou falando o seguinte, mulher, está pronta para o que Deus vai fazer na vida do seu marido? Está pronta para o que Deus vai fazer na vida do seu parceiro? Parceiro, está pronto para o que Deus vai fazer na vida da sua esposa? Está pronto para o que Deus vai fazer na vida da mulher que está com você? Porque a gente fechou uma aliança perante o Senhor, nós fechamos uma aliança perante Deus, nós fechamos uma aliança com Deus, de servir a Ele, de honrar a Ele. E como chefes de família, como líderes, nós precisamos observar que tem alianças que retardam, tem aliança, querido, que ajuda o processo, mas tem aliança que retarda o processo. Irmãos, não é só sacrificar o mesmo Deus, é ter o mesmo pensamento e o mesmo coração. Não é só sacrificar o mesmo Deus, eles sacrificavam ao mesmo Deus, terra, desde o dia que eles entraram naquele lugar, mas o coração deles não era o mesmo
do povo de Deus. A primeira coisa que nós devemos fazer é começar a alinhar o nosso coração. A gente precisa começar a alinhar o nosso coração, a intenção do nosso pensamento. Nós precisamos falar a mesma língua, nós precisamos manifestar a mesma língua, nós precisamos querer, querido, construir, reconstruir uns com os outros. Nós precisamos apoiar uns aos outros na reconstrução. Nós precisamos levantar as pessoas, colocar de pé as pessoas. Sim, nós precisamos fazer isso, por quê, querido? Porque elas estão saindo do cativeiro, elas estão voltando do cativeiro, assim como os reconstrutores saíram. Se Deus pudesse, e na verdade Ele pode, se Deus falasse, vamos fazer isso hoje? Vamos mudar isso hoje? Irmãos, tem hora que, eu falei aqui, né? Tem hora que estou fraco na fé. Tem hora que eu estou fraco na fé, irmãos. E quando eu falo fraco na fé, eu não estou falando da minha pequenez. Não estou falando dessa questão de ter mentalidade pequena, não. Não é isso. Olha para vocês verem. Eu fui no monte agora, final de semana, no meio de semana agora, com alguns irmãos. A gente foi lá em Tiguapira. Quem foi em Tiguapira sabe como é que é, né? Quem já foi em Tiguapira? Primeira coisa que eu cheguei, eu pensei, cara, esses caras é doido, por que nós não foi no Monte Sinai? Entrar nesse negócio de mata fechada, a gente tá ajoelhando, tem cobra passando do lado da gente, tem onça passando, tem loucura, para que a gente vai arriscar tanto assim? E eu cheguei falando para os irmãos que estavam conosco, cara, vocês é doido. Vocês é doido. Esse negócio aqui tem onça, cara, isso é mata fechada. Esse negócio tem cobra. E não é que a gente entrou lá mesmo, estava o rastro lá ó, da cobra lá. Fresquinho, bonitinho. Tinha ninguém passado em cima ainda. Aí a gente estava lá orando ao Senhor Jesus. E todo mundo com luz acesa. Ninguém queria ficar desapercebido. Ninguém queria ajoelhar. Aí chega uma hora, o pastor William vai lá e desliga tudo. Tudo terra. Irmãos, Deus acabou de me falar aqui. A gente tem que ter uma fé sólida. Ele falou para apagar a luz. Aí, já que Deus falou e já que Deus falou que a gente tem que apagar a luz, vamos apagar esse negócio. E vamos orar. Lá é estranho, lá é estranho. A gente orou ao Senhor Jesus. Aí no final o Juninho, que é sempre o mais brincalhão. O Juninho falou, irmão, como é que ora no negócio desse? O irmão chegou falando que tem onça, tem cobra. Ele falou, era um olho fechado, o outro aberto. Ele não ajoelhou, ele falou que não ajoelhou. Eu estou falando, irmãos, que o nosso posicionamento, a nossa fé, a maneira como a gente faz influencia pessoas. O que a gente transmite influencia pessoas. Eu estou falando para vocês que como chefes, como líderes, o que nós transmitimos está influenciando uma casa, uma cidade, uma nação. E tem coisas que competem a nós. Tem responsabilidades que Deus colocou sobre nossas mãos, que não adianta a gente esperar no outro. Cabe a gente, cabe a nós. Então o conselho que eu quero dar é o seguinte: reveja as alianças que foram feitas. Reveja as alianças que foram feitas. Tem amizade, querido, que você fez que não vai contribuir em nada na sua vida. Querido, tem lugares que você se comprometeu a estar que não vai contribuir em nada na sua vida.
Tem pessoas que se aproximaram de você que não vai contribuir em nada na sua vida. Reveja as alianças. Reveja, querido, as alianças. Porque de verdade, Deus ele está pronto para derramar bênçãos sobre nós. De verdade, Deus está pronto para fazer a promessa se cumprir. Deus está pronto, querido, para que nós possamos viver uma vida plena com Ele. Deus está pronto para tudo isso. Deus já está pronto para tudo isso. A questão é, nós precisamos estar pronto para viver isso. Nós precisamos estar pronto para viver isso. O que Deus colocou no meu coração é isso. O que Deus colocou no meu coração é, desde quarta-feira Ele colocou títulos de autoridade e identidade revelada. Não adianta Deus, querido, falar que você é embaixador se você não entender isso. Não adianta Deus falar que você, querido, é a boa fragrância dele se você não compreender isso. Não adianta Deus falar que você é rei, que você é sacerdote. Não adianta Deus falar, querido, que você é sal. Não adianta Deus falar que você é luz. Não adianta Deus falar que você é isso e aquilo, se você não compreender isso. Deus fez tudo isso para que se cumpra todas as coisas. Ele falou tudo isso para que se cumpra todas as coisas. É isso. E se as alianças que a gente está fazendo não está contribuindo para isso acontecer, chega uma hora que a gente precisa abrir mão, não é verdade? Chega uma hora que a gente precisa abrir mão. A única aliança que eu te aconselho a não abrir mão é da aliança com Deus. Se você abrir mão da aliança com Deus, querido, não adianta você tentar se apoiar em mais nenhum lugar. A única que pode te dar sustentação, te manter de pé, te fazer prosseguir, é a aliança com o Senhor Jesus. É a aliança com Deus. Então nós precisamos de verdade fazer uma avaliação. Quando alguém chega perto de mim, quando alguém oferece alguma coisa, vai contribuir ou retardar o processo? Que Deus abençoe. Vamos adorar o Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo, santo é o teu nome. Glória a Deus. Mais uma vez nós vamos estar louvando ao Senhor nessa noite, pelo santo nome do Senhor Jesus. Vou estar orando aqui a respeito do dízimo das ofertas, irmãos. Aquele que sentir no coração, a gente sabe que às vezes pode ficar parecendo meio chato, mas é algo importante, tanto nas nossas vidas, também para ajudar o ministério. Deus conhece o coração do ministério, sabe que toda essa estrutura aqui custa dinheiro para manter de portas abertas, e que Deus toque no coração dos irmãos, e aquele que puder ofertar ou dizimar. Eu vou deixar rapidinho aqui uma passagem que se encontra em 2 Coríntios 9:7, que diz: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, mais uma vez, Senhor, graças te damos, Deus eterno, pelo santo nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Estamos aqui, Senhor, apresentando a vida de cada um, Pai, dos irmãos dizimistas e ofertantes da casa do Senhor, meu Deus. Pai, o Senhor conhece o coração deste ministério, Pai, pelo santo nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que o Senhor venha prover, Pai, na vida de cada um dos irmãos, Deus, pelo santo nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. E que possamos, Pai, servir a Tua obra, Senhor, conforme a Tua vontade e o Teu querer, Senhor, pelo santo nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que o Senhor abençoe a vida de cada um, Pai. Multiplique, Senhor, bênçãos 1000 por 1 na vida de cada um, Pai. Pelo santo nome do Senhor Jesus, Pai.
aos necessitados, Pai. Que o Senhor venha abrir as portas de emprego, Senhor. Derrame provisões e bênção na vida de cada um, Pai. Pelo santo nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Aquele que for dizimar ou ofertar, tem o QR Code, o gasofilaço, tá? Deus abençoe a vida de cada um. Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém, amém, irmãos? Irmãos, eu vou estar dando os recados aqui hoje. A esposa não está com a garganta legal. Amanhã, oração, irmãos. Toda segunda-feira, a partir das 19h30. Nas quarta-feiras também temos o culto, como o pastor falou. E eu quero reforçar também, quem tiver oportunidade, não pôde estar aqui, entra lá no Facebook, ou no Facebook não, no YouTube. No Facebook não. Está só no YouTube mesmo. E assista, irmãos. Assista a pregação de quarta-feira. Vai ser importante, vai te acrescentar muito na sua vida. Continuando aqui os recados. No domingo vamos estar aqui novamente às 18h30. No domingo às 9 horas, né? Culto de jovens. Domingo, irmãos, às 9 horas o culto de jovens está lá em São Cidade da Missionária. Temos o retiro também, dia 4, 5, 6, 7 de setembro. Procure o pastor, procure algum líder da igreja, se você se interessar, algo forte, irmãos, para a nossa vida ministerial. E sábado agora também, dia 18, nós temos o culto, o encontro de homens, irmãos. A partir das 16h30. Homens, não falte. Vamos falar no português, é uma resenha bacana, irmãos. A gente troca um com o outro bacana, né? E principalmente, né, na presença de Deus. Todos que nós participamos, né, todos saímos restaurados, transformados. É uma troca de experiência, mas com algo a mais. Com o quê? Com a presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? E dia 25 tem um workshop, irmãos. Sacerdócio Igreja de Reino, a qual nós somos convidados para estar participando com os irmãos lá da igreja na Assembleia. Vai ser no dia 25, a partir das 17 horas. Qual que eu não lembro o endereço lá, pastor. Não, ali é Parque das Américas. Eu não me recordo o nome, mas se alguém interessar, nos procure aqui, né, que a gente passa o endereço certinho. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, irmãos? Aleluias. Vamos agradecer o Senhor por essa oportunidade a qual Ele nos deu aqui esta noite, irmãos. E uma pergunta que fica que o pastor fez, irmãos. Eu até reforço ela com Lucas 12, aonde a palavra do Senhor fala: louco, se te pedir a tua alma hoje. O pastor fez uma pergunta aqui, que se hoje fosse o dia para a gente mudar algo da nossa vida e fosse a última oportunidade, aí a pergunta que fica para a igreja é o quê? Será que nós saímos daqui hoje, vou usar uma palavra aqui, será que nós conseguimos convencer a Deus nesta noite, irmãos? Que é aquilo que tanto que nós desejamos, será que nós conseguimos hoje trazer o coração de Deus para junto de nós? Eu acho que é algo que precisa ser pensado. O pastor iniciou com uma palavra aqui, que eu acho que é o que a gente mais tem feito, culto após culto, irmãos. Nós temos normalizado o culto ao Senhor. Não pode, irmãos. Nós não podemos normalizar o culto ao Senhor. O culto a Deus tem que ser uma entrega verdadeira. Aquele povo a qual o pastor ministrou aqui, que se interessou a estar com os judeus ali, a erguer o templo, irmãos, nós podemos taxar eles de tudo e qualquer nome, mas pelo menos uma atitude eles tiveram. E conhecendo um pouco do coração de Deus, irmãos, poderia sim haver transformação em meio àquele povo. Eu só estou trazendo um contexto aqui, para a gente ver se a nossa entrega tem sido de acordo com aquilo que nós pedimos e clamamos a Deus. Porque se dá errado, é como eu falei domingo passado, foi a vontade de Deus. Não, igreja, não foi a vontade de Deus. Foi nós mesmos que negligenciamos a presença do Deus. O culto a Deus, irmãos, tem que ser como se fosse o último. Não pode ser normalizado, igreja, não pode. A nossa entrega para Deus tem que ser uma entrega verdadeira, da mesma forma daquele povo que saiu do cativo, a qual foi ministrado aqui esta noite, com o intuito de sair e restaurar a casa do Senhor.
Hoje a palavra do Senhor fala que nós somos o templo do Espírito Santo. A casa a ser restaurada é a nossa, irmãos. É o nosso interior. Não podemos normalizar mais, irmãos. Nós temos que apresentar algo diferente ao Senhor. Amém? Ele diz, através de João Batista, quando aquela multidão veio para tentar um arrependimento, João Batista usou uma frase e diz: ei, peraí, se Deus quiser, Ele pode suscitar filho até dessas pedras que estão aqui. Isso é um recado para nós, irmãos. Vamos nos entregar 100% a Ele. Nós não podemos vir e normalizar o culto. Nós não podemos normalizar, irmãos. O culto tem que ser algo diferente. A nossa entrega tem que ser diferente. O nosso pensamento num culto a Deus tem que ser somente a Ele. Posso estar passando qualquer tipo de aflições lá fora, mas no tempo de crise o que me salva é a minha fé em Deus. Amém, irmãos? Feche os teus olhos. Pai, mais uma vez, Senhor, nós te damos graça, Senhor. E primeiramente, Pai, eu quero agradecer ao Senhor por cada irmão a qual o Senhor trouxe aqui esta noite, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Quero pedir ao Senhor, Pai, que derrama da Tua graça, Senhor, da Tua bênção, Senhor, sobre a vida de cada um, Senhor. Que essa paz a qual nós sentimos, Senhor, diante de Ti, Senhor, e pela Tua palavra, Senhor, que ela seja, Senhor, manifesta também em nossos lares, Senhor. Que nós venhamos sair daqui, Senhor, dessa noite com uma mente transformada, Senhor, com o entendimento que nós não podemos mais normalizar, Senhor, o Teu culto, Senhor. Que a entrega ao Senhor, Pai, tem que ser verdadeira, Senhor. Pai, assim como foi ministrado, Senhor, nós queremos restaurar a Tua morada em nós, Pai. E eu creio, Senhor, que através da Tua palavra que esta noite, Senhor, nós entramos, Senhor, nesse caminho, nesse curso, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que a partir de hoje, Seu Babilônia não mais existe, Senhor, em nossas vidas, Pai. Pelo santo nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo de Deus nos guie, Senhor, pelas Tuas veredas, Senhor. Que o Teu Espírito, Senhor, nos fortaleça, Senhor, para que possamos restaurar, Senhor, a Tua morada em nós, Pai. Pelo santo nome do Senhor Jesus. Que essa palavra, Senhor, a cada dia mais ela venha, Senhor, vivificar, Senhor, a nossa fé, Senhor. Pelo santo nome do Senhor Jesus. E eu quero pedir ao Senhor, Pai, que nos leva para casa na máxima segurança, Senhor. Debaixo da Tua graça, Senhor, do Teu poder, Senhor. Nos dê, Senhor, uma semana de vitória, Senhor. Uma semana de conquista, Senhor, através da Tua presença, Pai. E que aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, Senhor, ali também, Senhor, eu creio que o Senhor estará presente, Senhor. Que o Senhor nos use, Senhor. Que nós venhamos ser verdadeiramente, Senhor, testemunhos, Senhor, da Tua graça, Senhor. Verdadeiros embaixadores de Cristo, Senhor, sobre essa terra, Pai. Pelo nome do Senhor Jesus. Aleluia. Levanta a tua mão bem alta, irmão. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a cooperação do Espírito Santo de Deus esteja com todo vós. E a igreja diz: amém. Aplauda o nosso Deus, irmãos, e cumprimenta o teu irmão com a paz do Senhor.